Olha nós aqui mais uma vez, chegando para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Esse podcast aqui que cada vez vai crescendo mais, com convidados, amigos, para falar sobre saúde. Que eu criei o Bora Agir Podcast justamente para isso, para a gente trazer informações que às vezes para a gente que é profissional é simples, mas para você que está assistindo aí é uma coisa que pode fazer a diferença aí no seu dia a dia. E hoje não vai ser diferente. Estamos aqui com um grande profissional de educação física que está indo... Não vou adiantar não, sem spoilers. Estamos aqui hoje com o episódio Ivan Oliveira. E aí, meu amigo, seja bem-vindo ao Bora Agir Podcast. Eu vou mentir que eu tava esperando. Não, com certeza. Não, bom demais, cara. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, né? Mesmo pela amizade que a gente tem, mas profissionalmente é muito bom ter contato com pessoas que são referência. Você é uma das referências que eu tenho, e tanto que a gente tem uma parceria já de tanto tempo, né? Com certeza. E bom, bom demais também sentar aqui onde tanta gente boa já passou e onde eu sei que também outras tantas boas vão vir. Com certeza, não é porque a gente tem essa amizade, mas também pela profissional Sim. que você é. A gente traz aí a galera que vai nos ajudar. E antes da gente entrar no papo mais específico assim da saúde, por que educação física? O que aconteceu na sua vida para você ir para a profissão de profissional de educação física? A entrada da educação física geralmente é o esporte. Né? A gente, se você pegar aí 90% das pessoas, dos profissionais de educação física foram atletas amadores ou jogaram alguma coisa na escola, enfim, ou simplesmente gostam do esporte, né? E para mim foi mais ou menos isso também. Enfim, sempre fui atleta amador, atleta na escola, cheguei a ser atleta amador de futebol, né? Depois de um tempo cheguei a jogar profissionalmente, mas sem muitas repercussões, foi mais por uma satisfação pessoal mesmo, né? Depois já de velho para a profissão, né? Para o esporte eu já estava velho. Sim. Mas o pé de entrada foi esse. E engraçado que no começo eu achei que fosse trabalhar com futebol, com esporte, né? De alguma forma achei que fosse me engajar ali no meio do esporte, porque era o que eu tinha mais contato. Mas aí depois na graduação mesmo, eu me apaixonei pela terceira idade, pelos mais 60, mais 50, mais 40, e daí vai. E aí eu não saí mais. Foi dali, na graduação mesmo, eu tive uma experiência, tive a oportunidade de trabalhar num grupo de pesquisa que era voltado para a terceira idade, né? Promoção de saúde para a terceira idade. E ali eu vi que era isso que eu queria, e quando eu saí já fui veredando por esse lado. Perfeito. Não, a gente que entra, que é do esporte assim na escola... Eu não sei se é porque a gente ficou velho, a gente não percebe isso, mas o Gernes aqui era uma Olimpíada. Era um evento que quem gostava de esporte esperava o ano todinho. Não, eu tenho que... Vamos treinar a galera que o Gernes está chegando. Tinha gente que reprovava para jogar de novo o Gernes. Eu conheço um monte de gente que fez isso. Perfeito, porque era um evento. Você que não é aqui da cidade, do estado, do Rio Grande do Norte... O Gernes eram os jogos escolares aqui, que chegou uma época que era um dos maiores do Brasil, né? Hoje, onde é a Arena das Dunas, era o Machadão, né? O antigo Machadão. As aberturas eram no Machadão, tinha disputa de torcida, tinha bandeirão, era uma confusão, era moído. Era uma Olimpíada. Era uma Olimpíada. E eu lembro bem dessa época, eu também fui do esporte. E a gente que gosta de esporte geralmente vai por esse caminho. Não, vou fazer educação física, porque eu vou estar perto do que eu gosto de fazer. Eu também tinha esse pensamento, só que eu descobri a fisioterapia ali no meio do caminho, a fisioterapia esportiva, vi que também podia estar próximo do esporte e seguir esse caminho. Mas como você falou aí, você tinha esse pensamento, viu mais ou menos o mercado como é que era e chegou nesse público aí da melhor idade. Que a cada dia que passa, mais pessoas vão chegando nessa faixa etária e... às vezes elas não sabem a importância de chegar bem nessa idade. Porque o que tem na cabeça, acho que da maioria do público, tô ficando velho, vou ficar quieto. Na verdade, a gente tem alguns paradigmas para quebrar, né, em relação ao envelhecimento. O primeiro deles é esse. Já vivi demais, agora é hora de descansar. E é o contrário.
Quanto mais você descansar nessa fase, pior vai ser pior essa fase vai ser para você, pior vai ser o seu envelhecimento. Eu costumo dizer que é o movimento pelo movimento. Se você não estiver se mexendo, se movimentando, alguma coisa vai travar, alguma coisa vai parar ali e vai lhe causar prejuízos no seu dia a dia. Esse é o principal, a principal causa das doenças ou das dores que acometem as pessoas acima dos 40, né, 50 e daí por diante. E quanto maior a idade, eu costumo dizer quanto mais velho, de forma bem tranquila, sem ser de forma pejorativa mesmo, porque é um termo que a gente usa. Então, quanto mais velho, mais você vai precisar do movimento. E não tem jeito. Se você está em casa aí, tem pai, tem avó, tem tia que tem mais de 45 anos, mulheres principalmente acima de 45, que já entra a menopausa e já começa a mudar muita coisa, ou se você mesmo já está chegando nos 45, 50 aí para cima, se você não faz nada, amigo, comece a se mexer, porque senão daqui a pouco a conta vai chegar. Perfeito. E 45 você tá sendo... Porque 45 hoje em dia a pessoa ainda tá muito ativa, né? É muito ativa. Antigamente minha avó tinha 45, já... Ixi, minha avó 45. Mas hoje, 45 exato. A pessoa tá... Os 60 de hoje são... A gente vê pessoas de 60 anos hoje que estão muito bem. Na verdade, assim, a medicina avançou muito, né? De forma mais... Dando um aparato mais geral, assim, né? A medicina avançou muito. A gente tem hoje diversas formas de tratamento para todas as doenças que aparecem. Medicação, terapias, enfim. Tem muita coisa, né, que está disponível, que não é também, né, de outro mundo, não é muito caro, mas muita coisa boa que está disponível e que faz com que as pessoas aumentem o tempo de vida. Então, a longevidade da população, para usar um termo bem técnico mesmo, a longevidade da população, você que está em casa, vai viver mais do que os seus pais ou do que os seus avós, né? Nós vamos viver provavelmente mais do que os nossos avós. Isso é natural, está acontecendo essa mudança, existe uma pirâmide etária, né? E essa pirâmide etária, na base dela, era muita população mais jovem, e hoje em dia essa pirâmide já está mudando de formato, e a projeção é que futuramente a gente tenha muito mais idosos do que a gente tem hoje, e a sociedade, enfim, todos nós precisamos estar preparados para receber e para lidar com essas pessoas. Com essas pessoas que eu falo que futuramente seremos nós. Né? Então a sociedade, o mundo tem que estar preparado para a nossa chegada na fase idosa. Exato. E a nossa chegada lá vai ser 70, 80, 90, 100. É isso. E se a gente largar com 45, vai isso. chegar... É isso. Vai chegar como com 100? É isso. É assim, ó. A gente sabe que vai viver mais. Isso é um ponto, né? Agora, como a gente vai viver esse tempo a mais, que é a chave do cadeado. Se não tiver esse pensamento de quebrar os paradigmas, de que eu já fiz muita coisa e agora eu vou ficar aqui na cadeira do papai, depois eu vou falar dessa cadeira do papai. Sim. Vou ficar aqui na cadeira do papai assistindo Netflix porque meu neto me ensinou. Antigamente era crochê, né? A gente fazia crochê. Hoje todo mundo mexe no Netflix. Tá fadado a dar problema, não tem jeito. Exato. Porque o corpo da gente, como você falou, ele é feito para se movimentar. Quanto menos a gente se movimenta, mais ele vai se adaptando àquele menos movimento e vai perdendo ali a parte muscular, a densidade óssea, o osso, a osteoporose, vai começando a osteopenia. Fala um pouco disso para a galera entender que o exercício vai ser para isso. Não vai ser para ficar com aquele corpo bonitinho ali. E é isso aí. Vamos lá. Então é assim, ó. Para você que não olha, né, vê ali na televisão, exercício é bom para a terceira idade, e entra e sai. Então vamos tentar explicar de forma bem simples o motivo de se estar batendo tanto nessa tecla ultimamente. Primeiro ponto. Com o envelhecimento, a gente passa a perder algumas valências físicas, algumas capacidades. A primeira dela é a potência. Potência é a capacidade que a gente tem de gerar força de forma rápida. Né? Então, você vai cair alguma coisa ali perto e você está aqui sentado e levanta rápido para
para não deixar cair. Isso é potência. Então a primeira delas é a potência. Depois, logo em seguida, e, né, andando bem junto, vem a força. E aí é que mora o perigo, porque quando você começa a perder potência, até vai, né? Mas quando você começa a perder força, você começa a perder função. E aí, perder função causa prejuízo para a sua vida. Quando vem ali no seu exame, você vai fazer o exame, vai no ortopedista, né? E aí ele vai lá e pede geralmente tem uma densitometria óssea. Aquilo ali é para saber a saúde dos seus ossos, como está a saúde dos seus ossos. Como a gente faz exame cardíaco, a gente tem que fazer também. E ali nos dá vários indícios. Um deles é a queda de força, né? A diminuição da força. E com ela, a diminuição da massa magra. Então já juntou 3 coisas. Primeiro, a diminuição da potência, a diminuição da força, a diminuição da massa magra. Esses 3 pontos, eles são talvez os mais importantes, porque eles vão refletir direto na saúde óssea. Então, assim, eu tenho uma osteopenia. Preciso me preocupar? Precisa, mas não tanto. Traduz a osteopenia pra galera. Osteopenia é quando o seu osso está começando a ficar frágil. Isso. Certo? Quando você começa a perder a qualidade do seu osso. O osso ele é compacto. Eu uso muito o exemplo disso. Vamos imaginar que a gente tem um osso, né, saudável, ele é um cano bem compacto mesmo, né? Um cano firme. E a gente tem um osso frágil que é um cilindro de isopor, por exemplo. Sim. Que ele é por dentro mesmo, ele é bem oco, vamos dizer assim. Então, nesse osso saudável é mais difícil da gente lesionar, é mais difícil da gente ter prejuízo. Num osso já mais frágil, né? Qualquer coisinha vai gerar um dano. Então, osteopenia é o primeiro passo. É a entrada que acende ali um sinalzinho amarelo. E no seu exame tem um quadro que é bem ilustrativo. Esse quadro ele tem cores. Tem em cima verde, no meio amarelo, embaixo vermelho. Quanto mais próximo do vermelho, pior está o seu osso. Quanto mais próximo do verde, melhor está o seu osso. Então, quando ele vai se aproximando ali, descendo do amarelo e descendo para o vermelho, provavelmente já está instalada uma osteoporose. E aí é que realmente o osso está frágil de verdade e qualquer trauma que possa acontecer, qualquer pancada, qualquer coisinha, pode gerar um prejuízo, pode gerar uma fratura. Ivan, mas fratura todo mundo tem. Não tem. Não tem. Não é para ter. E principalmente, uma fratura em uma pessoa com 40 anos é uma coisa. Uma fratura com uma pessoa com 70 anos é totalmente diferente. Mesmo que as duas pessoas sejam ativas, o processo de regeneração é diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Mas é muita coisa, Ivan. É muita coisa. Mas se você prestar atenção, todas essas coisas podem ser resolvidas com 3 pontos. Primeiro, alimentação saudável, exercício físico e acompanhamento médico. Para idoso é isso. Alimentação saudável, exercício físico e acompanhamento médico. Fazer exames periódicos. Porque aí a gente vai saber como é que está a evolução desse processo ou não. Perfeito. Anotaram aí em casa, porque aí foi uma revisão do que você tem que tomar cuidado. E só para lembrar para a galera que está assistindo, que tem um pai mais idoso, um avô, que já tem alguns problemas, como é o nome do exame? Densitometria óssea. Densitometria óssea. Para estar vendo a qualidade do osso, para ver se já tem uma osteopenia, que é o início ali da fragilidade do osso. Isso. E que pode, se você não cuidar, se você ficar só em casa, sentado, evoluir para uma osteoporose. Interessante disso é assim, uma osteoporose, ela não tem cura. Um osso, né, com osteoporose, ele não volta a ser um osso saudável. Mas ele pode não evoluir tanto. Essa osteoporose pode ser controlada. E não tem remédio. A gente faz ingestão de cálcio? Faz. Né? A gente pede para tomar banho de sol porque ativa a absorção do cálcio. Ativa. Mas não existe um remédio que você vai na farmácia para tomar e freie o avanço da osteoporose. Não tem. É o exercício físico. Porque
o movimento, e agora é bem ilustrativo mesmo, para você entender de fato, essas coisas são importantes para que você entenda, porque quando passa na televisão, quando passa no jornal, o pessoal não tem tempo de explicar isso. Exato. Então é assim, por que o exercício físico é importante nessa prevenção? Porque o atrito muscular com o osso ajuda a fortalecer o osso. É simples. Ponto. Como é que você deixa os seus ossos menos frágeis? Fazendo pressão da musculatura no osso. Como é que faz pressão da musculatura no osso? Mexendo o corpo. Principalmente fazendo força. Com o exercício de força, esse é um outro paradigma que a gente tem que tirar em relação ao preconceito mesmo, à falta de informação em relação à musculação. Exato, porque tem gente que idoso não pode fazer força, né? Não pode fazer força. E é justamente o contrário. E é justamente o que eles precisam. Mas é aquele negócio, tem que saber o profissional que vai acompanhar. É isso. Não é aquele treino de HIIT que vai fazer com seu avô, com você. Pode até chegar o momento, se quiser fazer algo parecido, mas tem que saber avaliar. O profissional exatamente. tem que saber a hora e a qualidade funcional que aquele idoso se encontra. Isso. Quando a gente fala em exercício, tudo parte da avaliação. Seja para criança, para jovem, para atleta ou para idoso. Quando a gente não avalia, e eu acompanho o podcast, eu vi o podcast de Igor. Igor, enfim, trabalha com avaliação física de forma maestral. Igor Melo. E assim, tudo parte da avaliação. Quando você avalia, você tem um parâmetro geral da situação, e dali você pode traçar a melhor estratégia para intervir ali e melhorar a situação. Você parte de um ponto, avaliou. Como é que eu vou chegar nesse ponto que eu quero? Eu preciso saber onde é que eu estou, traçar a melhor estratégia para chegar aqui. O moído é traçar a melhor estratégia. Sim. Certo? Mas independente de quem seja, a avaliação é o primeiro ponto. Para idosos, a gente tem avaliações específicas, assim como tem para jogador de futebol, assim como tem para jogador de basquete, assim como tem para criança. Né? A gente tem avaliações específicas. E nessas avaliações, a gente tem 2 pontos. Primeiro, a avaliação que a gente chama de avaliação funcional, que é a capacidade que esse idoso tem de desempenhar tarefas diárias. Né? E a capacidade cognitiva, a avaliação cognitiva. Então, para idoso, a gente tem que ter essas 2 frentes, não tem jeito. Que é outro ponto importante, né? Trabalhar essa parte cognitiva. É outro ponto importante, já tem literatura suficiente para a gente sugar e colocar em prática, principalmente de fazer os 2, né? De forma associação, né? De forma associada, exatamente, gera, potencializa os efeitos tanto cognitivos quanto funcionais. A gente já tem muita coisa sobre isso, então não usar é deixar fazer de qualquer jeito. Então tem que botar em prática. Dá um exemplo aí dessa associação que você faz, que às vezes a galera em casa que não acompanha, não é da área, às vezes fica difícil de entender. Como seria a associação de uma atividade com o idoso com essa parte cognitiva? Tem algumas opções, algumas que eu já usei, né? Tem até no meu Instagram, depois quem quiser olhar, a gente vai passar aqui depois no final. Mas assim... Vai passar agora também. Vamos lá, então. @IvanOliveiraUP. Podem ir lá. Tem algumas que eu já fiz, algumas intervenções com os alunos, mas bem simples. É assim, você pedir para o idoso sentar e levantar, e ao mesmo tempo que ele, ao invés de contar 1, 2, 3, 4, 5, que ele fale nomes de frutas, por exemplo. Certo? Sim. Então, a cada movimento completo, ele vai falar o nome de uma fruta. E pode ficar pior, você pode pedir frutas só com uma especificidade, só Sim. frutas com a letra A. Sim. Ou você pode pedir só animais que tem na fazenda. Então, você força esse idoso a buscar da memória dele, ao mesmo tempo que ele precisa se concentrar no movimento. Então, o que acontece? Existe uma briga no cérebro. O cérebro ele é o centro dos comandos. E aí existe uma briga. Ele fica assim, o que eu faço agora? Eu mando sentar e levantar ou eu lembro das frutas? Eu mando sentar, pode ser contar ao contrário. Sim. Eu mando sentar e levantar ou eu conto ao contrário. E agora, o que eu faço? E isso faz com que gerem novas conexões cerebrais. Perfeito. E aí, a repercussão disso é prevenção do Alzheimer, principalmente, né? E de algumas outras demências. A gente fala do Alzheimer porque é a mais popular, mas existem
outras demências que também levam em consideração, que também tem como sintoma os esquecimentos. Não, isso é interessante demais, pô, porque a gente só comprova que o nosso corpo foi feito de aprendizado. Exatamente. O que você estimula ele a fazer, ele vai dar um jeito de aprender aquilo, vai se adaptar àquilo. E o contrário também. Por isso que, cara, é simples você fazer um exercício, se movimentar, mas muita gente tem essa resistência. Eu não sei se é por falta de conhecimento do benefício, eu acho que não, que todo canto... Informação não falta hoje. De qualidade pode até faltar, mas informação... E você saber filtrar aquilo e usar no seu dia a dia. Porque, Ivan acabou de falar aqui, você fazer associação do movimento simples de um exercício em lembrar nomes. Pode ser cores, nomes de animais, estimular duas coisas que o corpo faça aquilo ao mesmo tempo. E isso vai ajudar ele a desenvolver novas conexões e, poxa, pode evitar, prevenir doenças mentais, né? A ideia é a prevenção. A ideia é a prevenção. Exato. Então eu faço, eu tenho alunos que têm Alzheimer e eu faço com eles para evitar o avanço do Alzheimer. Sim. E eu faço com alunos que não têm nada, que são saudáveis, né? Cognitivamente saudáveis demais, ativos, trabalham, fazem tudo, até estudam ainda. Devem achar graça eles, né? Ivan, você aloprou aí, hein? Pois é. E aí, o ponto é saber aonde está esse idoso para não ser também um negócio tipo, pô, sim. tá de sacanagem que eu vou fazer isso aí. Exato. Fale 5 animais com a letra A. Pô, tá de sacanagem. Então, assim, eu tenho um aluno, por exemplo, que eu faço com ele fala várias línguas. Entendeu? Sim. Então, o que eu faço com ele? Uma das intervenções que eu fiz com ele foi, eu usei o exercício, o movimento de força, ele estava fazendo um supino reto, com carga, sim. E ao mesmo tempo ele precisava falar nome de animal, número e cor, numa sequência. Sim. Por exemplo, ele precisava falar um animal, o número 2, porque o animal já era o 1, o número 2 e uma cor. Ele tem que fazer 12 repetições. Depois ele tem que falar outro animal, o número 5 e outra cor. Sim. Certo? Só que ele tinha que falar em inglês. Pronto. Isso aí você faz porque já conhecia o cara, avaliou. Exatamente. Esse trabalho cognitivo, ele precisa ser desafiador. Sim. Ele não pode ser jogado de qualquer jeito. Uhum. Entendeu? E pode ser de diversas formas. Ele pode ser motor cognitivo, ele pode ser 2 tarefas motoras, né? Você caminhar e bater a bola, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem diversas formas de fazer. Se a gente for falar aqui, vai ficar muita coisa. Sim. Mas só para você ter uma ideia. Se o seu pai, se o seu avô tá aí sentado, pergunta para você a mesma coisa várias vezes em pouco tempo. Hoje eu estava conversando com um aluno que é jovem e ele estava me dizendo, poxa, Ivan, meu avô estava conversando comigo ontem, aí falou, pô, o Brasil perdeu do Camarões, não foi? Eu disse, foi, vô, perdeu. Aí a gente falou de outra coisa, em menos de 5 minutos ele veio de novo, ei, o Brasil perdeu do Camarões, não foi? Então, assim, primeira característica, memória de curto prazo. Se você tem pai ou idoso que está perguntando a mesma coisa em pouco tempo, várias vezes, acenda o sinal de alerta, está na hora de começar a investigar se isso é só um esquecimento por déficit alimentar, por déficit de sono, por estresse, ou se tem alguma coisa mais séria por trás. Perfeito. Tem que estar atento a esses sinais, né? Que vai apresentando. Tem que estar. Dentro de casa aí, seu avô, seu tio, o idoso aí que você tem na sua família. Outra coisa, perdeu alguma coisa, né? Guardou e não sabe onde colocou. E fica dizendo que não guardou. Mas está guardado. Eu perdi, alguém pegou. Ninguém entrou em casa, alguém pegou. Acende o sinal. Já são sinais. E outra coisa importante dessa parte de função que os idosos vão perdendo com o tempo é o equilíbrio, né? Que está diretamente relacionado com aquela primeira parte que a gente falou, de potência força. Como é que você observa e como é que você trabalha essa parte de equilíbrio com eles? Parte ali primeiro de força, vai falando para ele
trazendo alguns desafios que ele encontra em casa, que às vezes é interessante você saber, né? Tem escada, é um corredor mais estreito. Como é que eu faço na minha prática, né? Um aluno me procurou, um familiar me procurou. O primeiro passo é marcar uma entrevista. A primeira avaliação, ela é assim. Uma conversa. Porque ali eu vou saber muita coisa sobre a vida desse idoso, o histórico dele, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele consegue fazer ou não. Numa conversa simples já dá pra gente ter uma triagem. E sempre tem um familiar por perto, né? Porque a gente nunca sabe se esse idoso realmente ele consegue expressar tudo ou não. Então, quando não consegue, o filho ou a filha, ou enfim, o neto vai lá e fala, ó, não era bem assim que ele falou, né? Mas o primeiro passo é esse. Existe essa conversa prévia. Depois dali, é uma conduta que eu uso sempre. Por mais que eu faça essa avaliação, a questão da força está em todos. Sim. Em todos. Uns precisam de um trabalho de equilíbrio maior, outros precisam de um trabalho de marcha maior, né? Porque não conseguem levantar o pé para andar. Então, um trabalho mais de mobilidade, mais de coordenação motora, precisam. Mas em todos eles, seja qual for a queixa, em todos eles, o trabalho de força é primordial. Então, o que é que eu faço? Eu começo sempre pelo trabalho de força. Porque quando a gente começa a melhorar a capacidade de gerar força, o equilíbrio melhora, né? O exercício por si só melhora a coordenação motora dele, melhora a mobilidade. Ivan, é suficiente? Não. Precisa ter o exercício específico, mas a priori é o exercício de força. Depois a gente começa a incrementar exercícios mais específicos. Então a gente usa bases instáveis, né? Mas é assim, ó, existe um passo a passo. Sim, sim. Primeiro você sabe, e é um teste isso. Faz parte da avaliação. Sim. O idoso consegue ficar em pé sem se segurar? Bom, já parte daí. Ele consegue ficar com os pés juntos em pé? Ele consegue ficar com os pés um na frente do outro, que a gente chama de ponta calcanhar? Sim. Se ele conseguir fazer isso, já está meio caminho andado, né? Então pés paralelos, aproxima o pé, bota um pouco o pé na frente, pé todo na frente. Isso é um testezinho bem simples que a gente faz. Depois o de sentar e levantar. Consegue sentar e levantar sem titubear, sem botar a mão, sem apoio? Ou se consegue também, já tem meio caminho andado. Mas exercícios específicos. Bases, primeiro, firmes no chão, unipodal, com apoio, né? Ou pelo menos botando a mão por perto. E aí, depois disso, com segurança, marcha, né? Espaços delimitados para que ele possa fazer a marcha, né? A fase aérea da passada é onde existem o maior número de quedas. Quando o idoso começa a levantar o pé, falta força nesse pé de apoio e ele cai, né? Então, trabalhar a marcha. E aí, depois disso, a gente vai trabalhar a base instável, a gente vai trabalhar... vai progredindo. Vai progredindo. Vai trabalhar com estímulo visual, né? Mas é um pouquinho mais pra frente. Sim. Não, tem todo... Tô vendo aí. Tem toda uma lógica de evolução aí pra pessoa evoluir com segurança. E o pior dessa lógica de evolução, Pedro, é que nem sempre eles têm paciência de esperar, entendeu? Nem sempre eles têm paciência de esperar. Porque assim, um ponto importante nisso é esse primeiro contato. Sim. Eu já cansei de pegar idosos, ou jovens até, que estão em casa, sedentários, vão no médico, o médico diz, olha, é o seguinte, você está passando por uma fase que ou você vai treinar, ou você vai se mexer, ou você vai morrer, meu filho, daqui a pouco. Só isso. Entendeu? Ou daqui a pouco você vai parar de... Eu faço isso com as pessoas. Sim. Eu falo assim, é o seguinte, o que você mais gosta de fazer na vida? Eu gosto de tomar cerveja. Não importa, é o que você mais gosta, é o que eu mais gosto. Então pronto, é o seguinte, você vai treinar para você conseguir tomar sua cerveja durante mais tempo na sua vida. Pode ser? Não é o que você mais gosta de fazer? Sim. Eu gosto de jogar bola com meu neto. Tudo bem. Por quanto tempo você quer jogar bola com seu neto? Então você precisa treinar para conseguir jogar bola com o seu neto durante muito tempo da sua vida.
dá certo. Porque quando a gente faz uma associação com o que a pessoa gosta, a gente assimila a coisas boas. Porque o exercício físico, filho, se eu for dizer que exercício físico é bom, eu vou estar mentindo. Não é. Sim. Não é. Ele nos dá benefícios. Bom ele não é agradável. prazeroso, ele não é aquela coisa que, vou fazer exercício. Acordei feliz, vou treinar. Não, filho, não é assim. Você vai porque você sabe dos benefícios, você sabe que precisa. Você acorda assim pra ir, sei lá, pra ir pra praia, você acorda. Hoje eu vou pra praia, tô a fim de ir pra praia. Você acorda feliz e vai. Entendeu? Então, assim, quando a gente faz essas associações, fica mais fácil. Então, tenta imaginar aí alguma coisa que você gosta muito de fazer. Projete você daqui a 10 anos, você vai conseguir fazer essa coisa. Se você não tem essa visão, ou se hoje você já tem dificuldade de fazer, tá na hora de começar a se mexer, porque só o exercício vai lhe dar essa condição. É um caso a se pensar aí, você que está assistindo. Pensa aí. E mais interessante para a gente exemplificar aí para quem está assistindo, alguma história que você possa contar aí de algum aluno seu, cliente, que estava num grau, você começou a trabalhar e ele já está bem avançado do que ele estava. Se não quiser, não precisa falar nome nem nada, mas só falar de como ele estava, o que ele tinha e como ele está hoje, essa evolução. O povo brinca comigo que eu gosto de bomba relógio, assim, eu gosto do prejuízo. Sim. E de fato é isso. Quanto mais debilitado o idoso, mais eu me instigo. Você gosta de desafios. Mais eu me instigo, porque eles são muito sensíveis à evolução. Então, quanto mais debilitado, mais rápida é a evolução. Né? E tem um caso interessante, agora, atual, que está comigo, que é uma senhora que foi indicada por um colega geriatra, veio até mim por causa dele, e ela teve um câncer de mama já, ela é viúva, ela não estava mais conseguindo sair de casa, né? Ela não conseguia sair de casa, os eventos de família ela já estava sem ir, né? E em casa mesmo ela já não conseguia andar sozinha. Para levantar alguém tinha que ir lá levantá-la, para levar ela ao banheiro alguém tinha que ir lá levá-la ao banheiro. Bem debilitada. Bem debilitada. Mas com o astral lá em cima, filho. Sim. Sabe? Com o astral lá em cima. Tinha quantos anos? Tem 83. E aí, assim, quando eu cheguei, fui nessa primeira conversa, ela meio desconfiada, porque na cabeça do idoso, o idoso não, nós estamos acostumados a entender que o exercício físico é bom. Você que está em casa, se não teve acesso ainda, está tendo agora. Mas assim, a gente foi e né, bombardeado de informação sobre isso. Então, só não faz se você não quiser. Ou se você realmente não acreditar que aquilo ali funciona. Mas que a informação está ali, ela está. Mas os nossos pais, os nossos avós, eles não foram acostumados a isso. Eles não foram ensinados que o exercício físico é benéfico ao envelhecimento. A visão que se tem do exercício físico era maromba, era ficar forte, era o Rambo, entendeu? Sim, Schwarzenegger, era isso. Que se tinha era isso, volume corporal. Então a gente não tem como culpar muito eles, mas a gente não pode negligenciar a informação que a gente tem e deixar que eles desandem. Nós hoje, né, por termos essa condição melhor, a gente precisa levar para eles. Então, assim, o primeiro passo é entender que aquele idoso não está acostumado a isso. E quando eu cheguei lá, é isso. Nessa entrevista, é isso. Eu sei que ela não está acostumada. Eu sei que se eu chegar lá para dizer, a gente vai fazer isso, 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 ela vai dizer, meu Deus do céu, o que esse homem tá dizendo aqui, homem? Pelo amor de Deus. Eu tô aqui, de boa, na minha casa, vendo minha novela, na minha cadeira do papai ali. E ela vê a novela todos os dias, viu? Todas as novelas. A minha novela, e esse homem vem aqui pra atrapalhar na hora da minha novela, 2h da tarde, pelo amor de Deus. Então, assim, primeiro eu tenho que passar pra ela que é um negócio que não é de outro mundo, que ela não vai ficar dolorida, porque é outro ponto negativo, né? A falta de informação. E aí é muito da nossa classe mesmo. O primeiro contato, fazer com que nesse primeiro dia a pessoa faça muita coisa e no outro dia ela fique muito dolorida.
Eu tô em casa, o mesmo exemplo dela. Eu tava em casa, assistindo minha novela, não sentia umas dorzinhas aqui, outra ali. Aí esse menino veio aqui, me fez fazer um monte de coisa, e no outro dia eu tô toda quebrada, não consigo nem me levantar meu braço pra pegar um copo d'água. Piorei, não quero mais não. É desse jeito. É desse jeito. Então assim, fui lá, conversei com ela, expliquei, olha só, é assim, assim, assado. E eu costumo dizer, ó, é uma via de mão dupla. Eu preciso saber muito do que a senhora gosta. Não adianta eu chegar aqui, a senhora tem 80 anos, eu tenho 34. A senhora vai olhar pra mim e vai dizer, eu não vou fazer nada do que você quiser, meu filho. Quem manda em você sou eu. Você não tem idade pra mandar em mim. Entendeu? Já criei um bocado de filho, não vai ser de você que eu vou ouvir ordem. E diz mesmo. Exato. Então, entender a relação que ela tem na família, entender o que ela faz, o que ela não faz, e propor a ela coisas que ela consiga fazer. Porque aí eu gero uma retroalimentação positiva. É tipo assim, eu quero que você... O meu objetivo é que ela sentasse e levantasse 10 vezes. Mas se eu vejo que ela não consegue, vamos fazer o seguinte, a senhora vai sentar e levantar 3 vezes. Ela faz as 3 e diz assim, meu filho, eu conseguia fazer mais. Sim. Perfeito. Estamos ganhando o jogo. O jogo começa a ser ganho assim. Ela pedindo. Porque se eu for impor, já era. E aí, assim, ela começou a fazer, né? São 2 dias na semana. Sim. Começou a fazer. Em 2 dias, em 2 meses, treinando 2 vezes por semana, são 8 treinos por mês. Então, em 16 treinos, ela passou de sentar e levantar com apoio das mãos e com muita dificuldade a sentar e levantar sem apoio nenhum e rápido. Sim. Então foram 16 encontros que geraram essa mudança. Ah, Ivan, mas é só sentar e levantar. Não é. O sentar e levantar é um parâmetro. Sentar e levantar faz com que ela caminhe melhor, porque ela ganhou força de membros na perna, a perna dela está mais forte, e ela consegue levantar o pé para dar uma passada. Então diminui o risco de queda, certo? Melhora o equilíbrio, ela se sente mais independente, que esse é outro problema para o idoso, todo mundo fazendo as coisas por ele. Imagine você hoje, faz tudo, e vai passando o tempo e você vai, pô, o povo está fazendo as coisas para mim, por quê? Por que o povo está fazendo as coisas para mim? Eu não sirvo mais para nada. Exato. Entendeu? Então, assim, ela se sente independente, se sente útil. E 2 pontos para ela são muito marcantes para mim, assim, assim, eu sou mole mesmo, às vezes eu choro, eu fico me segurando para não chorar, aí acaba o treino, eu entro no carro e fico chorando sozinho, igual um lesado. Mas é assim, o primeiro ponto foi, na casa dela, o quintal é embaixo, tem um lance de escada para descer. Sim. São 11 degraus, assim e assim, 11 degraus. E eu me lembro que ela dizia assim, meu filho, faz tempo que eu não vou no quintal. Do nada ela soltou isso aí. Do nada. Ganhando confiança. Onde é o quintal? É ali. Aí ela me levou na porta, né, na entrada do quintal, que é no final da casa. Aí eu disse, tá certo. Depois a gente vem aqui. Voltamos pra treinar, não sei o quê. 1 mês depois eu disse, vamos lá no quintal? Ela abriu o olhão pra mim assim. Bora. No quintal? Eu disse, a senhora não queria ir no quintal? Não, eu não consigo não. Consegue. Vamos? A senhora confia em mim? Confio. Então vamos. E aí ela desceu as escadas. No começo com a minha mão, eu segurando a mão dela. Ela desceu. Subiu segurando no corrimão. Um corrimãozinho, subiu no corrimão. E engraçado que ela chegou lá embaixo, ela fez assim, meu Deus, olha meu quintal como tá. Tempão que ela não ia lá. Tempão que ela não ia lá, velho. Imagina. E aí... Aí ela disse, vamos ajeitar aqui agora. Aquilo ali virou um desafio pra ela. Sim. E aí eu disse, olha, a gente tá descendo agora e vai subir. A senhora tá segurando a minha mão e tá segurando no corrimão. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui e eu não vou mais fazer isso, não. Nem vou dar a mão e a senhora nem vai segurar no corrimão. Aí ela abriu de novo o olhão, né? Meu filho, eu disse, a senhora disse que não conseguia descer. Agora eu tô dizendo que a senhora já desceu e vai descer sem mim. Sim. Beleza. Passou o tempo. Voltamos, ela desceu sozinha
e subiu sozinha. Hoje ela desce e sobe sozinha. Mas nesse meio tempo, no meio do caminho, eu disse a ela, a senhora não venha sozinha. Só venha quando eu estiver aqui, pelo amor de Deus. Sim. Ou então, se a senhora quiser descer, chame alguém. Aí a gente acha que a vida de Instagram é tudo bonitinho, né? Aí chego eu no dia pra dar aula pra ela, a filha dela, Ivan, dê um jeito nela. Porque ela foi lá pra baixo, sozinha, não tinha ninguém pra subir com ela. Ela ficou lá gritando, eu tava tomando banho, e ela ficou lá embaixo uns 20 minutos, parada, sem saber o que fazer, com medo de subir. Eu olhei pra cara dela assim e falei, a senhora quer que eu faça o que com a senhora agora? Aí ela, eu achava que dava. Eu disse, olha, se a senhora descer de novo, eu vou perder o meu emprego. Por favor, não faça mais isso não. Aí, enfim, entra na brincadeira. E o segundo ponto foi ir na casa do filho. Ela tem um filho que mora na rua do lado, só que é uma descida. E a rua não é asfaltada, é toda irregular. E ela disse, Ivan, eu queria ir na casa do meu filho. Eu disse, pois vamos na casa do seu filho. Não, mano, não sei o que. Pois vamos na casa do seu filho. E ela foi na casa do filho dela. Chegou lá, o filho dela ficou surpreso. Veio de quê? Veio de carro? Não, vinha andando. Sabe? E foi e voltou. E aí, depois disso, enfim, ela, dos casos que eu tenho hoje, ela é o que mais saiu de uma situação frágil para uma evolução. Hoje a gente dança e tudo, tava tocando, tem até, se vocês olharem no meu Instagram, vai ter ela dançando. Ela dança demais. Eu tava tocando uma música e depois você vai pegando intimidade e ela vai ficando mais aberta a você. Tava tocando uma música do lado, ela olhou pra mim e fez, essa música é boa pra dançar, né? Eita, jogou a indireta. Aí eu fiz, né, bora dançar. Ela, bora, vamos dançar. E aí a gente fica lá dançando. É um contato muito bom. É um contato que a gente se apega, gera laços, né? A gente forma laços com a família. Até porque é na casa, então a gente vai na casa, a gente conhece as pessoas, a família, enfim. Mas tem uns percalços no meio do caminho, tipo esse aí, ela poderia muito bem ter descido sozinha, né? Ter acontecido alguma coisa, ela ter caído alguma coisa, e enfim, mas é quando ela se sente bem pra fazer, ela vai lá e faz, não tem muito o que fazer não. Não, mas isso é bom pra gente ver que não é porque tá velho que acabou, né? Você pegou, ela não conseguia nem levantar e sentar direito. Ela não conseguia andar, ela arrastava o pé pra andar. E a marcha é um dos indícios de saúde. 2 pontos são indicativos para saúde, né? Para saber se você vai viver mais ou menos. Índice de massa magra, o quanto você tem de massa magra e o seu nível de força. Além disso, a gente tem, além desses 2 pontos que são mais... Massa magra, os músculos, né? Exatamente. Quanto de músculo você tem no seu corpo, tá? Para ficar bem simples. Quanto de músculo você tem no seu corpo. Quanto mais músculos você tem no seu corpo, e não é tamanho, pessoal, não estou falando de tamanho, estou falando de capacidade que você tem de gerar força. Então, se os seus músculos, seu braço está rígidozinho ali, né, não é aquele braço de pelanca, ou aquela perna mole, flácida demais, se você tem esse aspecto de flacidez, você tem poucos músculos, seus músculos estão pouco ativos, vamos falar assim. Então, ter músculos ativos é indicativo de longevidade, né? E ter força, capacidade de ter força. Como é que você sabe capacidade de ter força? Pegar alguma coisa pesada, trazer e botar aqui, isso é força, certo? Se você tem capacidade de fazer isso, você vai viver mais do que quem não tem. E a amplitude da sua passada, o tamanho da sua passada, é um indicativo de saúde para idosos. Certo? Quantidade de passadas durante o dia e tamanho da passada mesmo. Quanto menor é a passada, mais frágil, mais debilitado, menos saudável é esse idoso. Que é o que a gente vê logo, né? Aquele idoso que anda arrastando os pés. Arrastando os pés. Barulho do chão, do pé no chão. E isso leva a uma coisa que eu acho que é um dos maiores índices de fratura em dor, que são as quedas. Ele não tem aquela qualidade na marcha, em andar. Qualquer obstáculo tropeça, cai, já tem a fragilidade óssea ali e ocorrem as fraturas, não é isso?
tenho uns amigos médicos e eu costumo brincar com eles. A gente até já conversou sobre isso, né? Sobre quedas, porque você também atende pessoas frágeis. E assim, no dia que num laudo, né? Num laudo não, como é que chama? Numa certidão de óbito. Sim. No dia que numa certidão de óbito tiver lá, ao invés de um traumatismo craniano, o idoso morreu porque caiu, bateu a cabeça e foi um traumatismo craniano. No dia que tiver lá essa historinha, por que ele morreu? Foi um traumatismo craniano. Mas por quê? Por uma queda, porque ele era um idoso com osteoporose. No dia que isso tiver, a historinha tiver contada, talvez a visão da sociedade mude em relação ao idoso não ficar parado. Entendeu? Porque um traumatismo craniano ele pode acontecer por várias coisas. Ou até, enfim, um idoso que fraturou o fêmur, que é muito comum. E queda da própria altura mesmo, né? Da própria altura. Ele tem idoso que tá tão frágil, a osteoporose tá tão avançada, que ele levanta e cai. Ele não precisa de nenhuma pancada, de nenhuma nada. Sim. Ele levanta e cai. Né? Além disso, tem as tonturas, enfim. Mas assim, no dia que a historinha do óbito for contada, né, foi um traumatismo craniano, ou foi uma infecção generalizada. Morreu por infecção generalizada. Sim. Por quê? Porque tinha osteoporose, fraturou o fêmur, se internou, não saiu do hospital, infecção generalizada. Foi a infecção? Foi. Mas qual foi a causa lá no começo? Que levou à infecção. Entendeu? No dia que eu não sei se isso vai acontecer. Rapaz, mas não sei se todo mundo vai ter acesso nessa historinha. Mas em alguns casos, eu creio que sim. Se essa historinha for contada, talvez... Já está contando aqui. Algumas pessoas já vão estar sabendo. Pois é. Talvez a visão das pessoas em relação a exercícios idosos mude. A sociedade encare isso de forma mais natural. Entenda que idoso não pode ficar em casa sem fazer nada. Quanto mais em casa ele ficar, mais debilitado ele vai ser. E que, principalmente, você que trabalha com corrida, a corrida é legal, massa. A corrida é massa. Já ia perguntar agora, idoso pode correr? Pode, idoso pode correr, idoso pode nadar, idoso pode fazer o que quiser, desde que ele se prepare para aquilo. Né? A gente tem aí, na mídia, talvez o que levante mais essa bandeira, Drauzio Varela, que corre, já bateu o ciclo das maratonas, não foi? Das principais maratonas do mundo ele correu todas. Ele já correu. E ele começou a correr com 50 anos. Tá aí, ó. A história do cara, mais 40, foi lá, começou a correr, médico, tem acesso à informação, sabe da importância, começou a correr, mas ele não corre só. Ele tem todo um trabalho por fora que condiciona para que ele consiga correr. Mas tu sabe da história porque ele começou a correr? Não sei. Porque ele queria ter um hábito. Ele fumava, ele tinha os hábitos dele, mas ele queria ter um hábito de fazer exercício. De acordar, comer direito, dormir na hora certa, e ele achou isso na corrida. Ele não começou a correr porque, quero correr, vou correr. Ele queria ter essa rotina saudável e ele achou isso na corrida. Aí gostou e foi evoluindo. E tá aí, ó, com 50 anos. E a gente achando que não dá mais para acontecer. Até aproveitando esse gancho, idoso pode correr, idoso pode nadar, idoso pode jogar bola, idoso pode jogar basquete, tem campeonato master. Se não pudesse, não existia essas coisas. Sim. Entendeu? Tem Olimpíadas master, enfim, pode. O que não pode é achar que vai fazer de qualquer jeito. Do dia pra noite. Do dia pra noite, entendeu? Existe uma preparação para isso. Ivan, mas a caminhada é legal? Isso é um ponto que todo mundo fala. Sim. Porque idoso gosta de caminhar. Na verdade, idoso não gosta de caminhar. Idoso gosta de conversar. Sim. Aí ele junta um monte de outros idosos e vai conversando e caminhando. Ponto. É legal? É massa a caminhada. É muito legal. Socializa, é um trabalho cardiovascular muito bom, mas não é do que o idoso precisa. Idoso precisa, a gente precisa do que a gente perde. Sim. Né? E o que a gente perde com o envelhecimento é força.
Eu vou falar isso até eu morrer. Fala olhando no olho de quem tá assistindo. Vou dizer de novo, botem pra gravar. Essa aqui pra galera. Botem pra gravar, mandem pros pais, pros avós de vocês. Vou dizer de novo. Caminhar é legal, nadar, hidroginástica é legal, natação é legal. Qualquer exercício físico é muito legal, você pode fazer. Mas o que você mais precisa, se você tem mais de 50 anos, o que você mais precisa é da musculação, é do exercício de força. O que a gente perde é o que a gente mais precisa fazer. E o que a gente perde com o envelhecimento é a força. E é bem simples de dizer isso. Sabe por quê? Porque caminhar, o seu pai de 80 anos, se você pedir para ele caminhar, se ele for um idoso funcional, né, se ele não for um caso desse que eu falei que não conseguia, né, que arrastava o pé, mas se ele for um idoso que consegue fazer tudo, ele vai caminhar. Ele vai caminhar naturalmente. Agora, se você pedir para ele levantar rápido, ele não levanta. Se você pedir para ele segurar uma sacola de compras, ele não segura. Sim. A sacola cai da mão dele. Então, é esse o exemplo. Caminhar é legal, mas não é do que ele mais precisa, porque aquilo ali ele ainda consegue fazer. Sim, sim. Entendeu? Ele não consegue fazer força. Então, Ivan, mas eu não tenho força, como é que eu vou fazer força? Você só vai ganhar força se fizer a força. Não tem jeito. Perfeito. Não tem jeito. E a gente vai perdendo força por aquilo que a gente já falou. Cheguei nos 60, agora é sentar aqui na cadeira do papai. O que você disse que ia falar da cadeira? Eu vou falar da cadeira do papai. Chegou nos 60, trabalhei minha vida toda, meus filhos já estão criados, já tenho netos. Agora é só ver aquela série que eu queria ver desde os 20 anos, que eu não tinha tempo, porque eu tava trabalhando. E com aí isso... pega as novelas do Globoplay lá. Exato, fica vendo... Irmão Coragem. Chica da Silva. Fica. Aí não dá certo não. Viu aí que a gente ficou parado, perde força. Perde força, perde função, aumenta o risco de queda, o osso vai ficando mais fraco. E aí? Aí vai estar lá a historinha do óbito. Ninguém quer chegar nessa historinha, né? Isso aí. Tudo parte de você se movimentar para não deixar essa sua força sumir. É isso. E a cadeira do papai tem o quê? Rapaz, olha, se você tem... Vou de novo, olhando no olho. Se você tem uma cadeira do papai, queime a cadeira do papai. Jogue fora a cadeira do papai. É a pior coisa do mundo pro idoso. Filho, é confortável. Bota os pés pra cima. É de frente pra televisão. Sim. Às vezes tem uma bancadinha do lado pra botar a comida, que o cara fica só assim, ó. Olhando com o pé... Meu irmão, isso aí é só pra pós-operatório, né? Só. Pode ter em casa não. Não pode ter em casa. É lá no leito, na enfermaria e ponto. Acabou, filho. Por descanso do acompanhante, entendeu? Acabou-se. Jogue fora. Se você gosta dos seus pais, dos seus avós, não dê de presente uma cadeira do papai. Não dê uma matrícula na academia, contrate um personal. É um presente muito melhor do que uma cadeira do papai. Perfeito. Queimou a cadeira do papai aí. Aí o povo tá dizendo, meu Deus, gastei o dinheiro dessa queria agora. Tanto uma dessa confortável pra ficar aqui de boa. O cara tá mandando eu queimar. Meu amigo. Eu escutei isso de um professor uma vez. Sim. Eu falei, rapaz, eu preciso dizer isso pras pessoas também. Não. A gente gosta do conforto, né? A gente gosta do conforto. Quanto mais tranquilo e menos esforço a gente fizer, mais a gente vai gostar. É isso aí. Se tiver dinheiro entrando sem fazer força, aí que lascou tudo, a pessoa não faz nada. Mas eu lembrei agora do nosso patrocinador aqui, pô. A Rocha. Tem que falar dos caras da Gold Nutrix. Conhece Gold Nutrix? Demais. Pronto, suplementos aí, você que está procurando. E também os idosos podem utilizar disso? Podem e devem. Podem e devem. E onde você encontra? Lá na Gold Nutrix, ali na Romualdo, próximo ao SEI. Fala lá com o Anderson e tem desconto. Chegou lá, falou, bora agir. Já tem um descontinho fera para você comprar o suplemento aí pro seu avô, pra sua avó. Seus alunos, alguns usam. Alguns usam, principalmente porque, assim, voltando a falar da qualidade muscular, do quanto o seu músculo consegue fazer as coisas, né, que é massa magra, a construção desses músculos passa
por um aporte proteico. Aporte proteico é o quanto você consome de proteína. Carne, frango, peixe, enfim. Sim. Proteínas vegetais. E às vezes não dá. Para o idoso precisa desse suplemento mesmo. Suplemento proteico que a gente, né, atleta, toma para repor, para não gerar fadigas excessivas, enfim. Para se manter atleta, né, é o mesmo suplemento. Existem alguns mais específicos, mas a base de proteína, né? Alguns fazem uso de creatina também, né? Massa. Então, assim, quem quiser ir lá, pode ir lá que é uma boa, sim. Show. E a gente tá vendo aqui que idoso é gente, né? É gente, cara. Essa é a maior não bandeira. Não é um bicho, não é o fim do mundo. Essa é a maior bandeira que a gente precisa levantar. Idoso é gente, pode tudo, deve tudo, desde que esteja pronto para esse tudo. Né? E outra coisa muito, muito importante. Se você faz isso, pare logo. Né? Na sociedade mesmo, até na fila do banco, enfim. Parem de infantilizar os idosos. Esse copinho pra senhora. Irmão, é um copo. É um copo, olha, é um copo. A senhora quer um copo de água? Quer um copinho de água? Sim. O cara já viveu 80 anos, meu filho. Ele sabe que é um copo. Ele não é uma criança, não. Sim, entendeu? Sim. E ele nem pode, nem deve ser tratado como criança. Tá? Por mais que a gente diga que a gente começa como criança e vai chegando, o que eu ia falar agora. Né? A gente tem essa visão e alguns casos acontecem, né? Com Alzheimer, com Parkinson. Eu tenho um aluno com Parkinson também, com Alzheimer de fato não encaminhando com Alzheimer já detectado, diagnosticado. E com nenhum deles eu uso esses termos infantis, sabe? Eu olho no olho e falo normal. São pessoas que precisam ser tratadas como elas são. Exato. Então, assim, não tratem idosos como crianças. Deixe para tratar a criança, o boyzinho, a criancinha, que há 1, 2 anos, aí você fala, neném, mas com idoso não faço isso, não. Exato, porque... eu não quero ser o idoso que nego fala assim comigo, não. Sim. Mas a galera, como você falou, não tem culpa porque os nossos pais não tinham essas informações que a gente tem agora. E esse é um episódio que eu aconselho que vocês compartilhem aí nos grupos de WhatsApp, da família principalmente. Cara, não é porque... Quando eu falava... é bom estar aqui e trazer essas informações, mas não é só... Hoje é segunda-feira, são 9 horas da noite. O Brasil ganhou de 4-1. Hoje teve jogo da Copa. Sim. E a gente tá aqui levando informação. Exato. E acho que, assim, informações que são muito relevantes, né? Pra mim, principalmente, porque essa bandeira é um negócio que eu levanto quando eu acordo até a hora de eu dormir. E espalhem essas informações. Isso aqui não é blogueiragem, isso aqui não é, sabe? É utilidade pública. É utilidade pública. É o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó que podem viver mais tempo do seu lado e outra coisa, ó, não é viver por viver. Sim. Outra frase que eu uso muito é assim, quando eu vou falar, né? Você quer brincar com seus netos ou você quer que os seus netos brinquem com você? Tem uma diferença muito grande nisso. Você pode ter condições de participar da brincadeira do seu neto, né? Ir lá, sentar no chão, jogar bola, enfim, ir pescar, sei lá. Você pode ter essa condição, ou você pode ser aquele idoso que vai ficar na cadeira do papai, que o seu neto vai chegar, vai dar um beijo em você e vai ficar mexendo no seu braço assim, ó, fazendo formiguinha no seu braço e você não vai conseguir fazer muita coisa. Exato. Certo? Então, é utilidade pública, pessoal. Isso aqui não é blogueiragem, isso aqui não é TikTok, isso aqui é utilidade pública. Que é informação de fato para ajudar e pode salvar a vida dos seus pais, dos seus avós aí e fazer com que vocês tenham vivências boas, colecionem momentos bons com essas pessoas que vocês tanto gostam. Pois, você que está acompanhando o nosso episódio aqui agora já escutou as informações importantíssimas para a saúde aí desse ente querido, do seu avô, do seu tio, do amigo do seu pai, aquela pessoa que está ali com mais de 50.
que as informações que a gente trouxe aqui, trabalho de força, de equilíbrio, associar essa parte de treinamento cognitivo com atividades funcionais. Então, compartilha aí no grupo da família, manda para o amigo, para essas informações chegarem a ele, porque a gente já está chegando aí no Natal e você quer ali seu avô, seu tio, seu pai na roda, abraçando, levantando para dizer Feliz Natal. É isso aí. Não é para ir lá na cadeirinha, a não ser que seja uma coisa mais grave, sim, lógico. Mas se ele tem condição de estar bem ativo, não custa nada você levar essas informações para a família, para eles começarem a agir de agora. Isso aí. Porque quanto antes você começar a agir, melhor. A gente aqui tem a mesma idade. Estamos chegando... Porque as coisas, como a gente falou... Calma. Como a gente falou no começo. Com a questão do conhecimento, da alimentação, a gente está vivendo mais. Então, antigamente, 50 anos já era vovozinho. Já hoje em dia, a gente vai chegar a 50 anos correndo, jogando bola, fazendo a mesma coisa. Eu vou jogar bola até... teimando, a mulher dizer, ei, me raiz quebrar de graça. Não, eu gosto. Então, quanto antes você começar, botar seu corpo para se movimentar, melhor. Que tem até algumas doenças que Ivan ia complementar aqui, doenças mentais, não é isso, Ivan? Sim. Porque assim, às vezes as pessoas têm em mente que por ter alguma condição de saúde pior, né, ou algum diagnóstico ruim, né, não pode fazer exercício físico. Então assim, ó, só para deixar claro, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com um idoso que tem Parkinson, uma idosa que tem Alzheimer, idosos com sarcopenia, idosos com osteoporose, osteopenia, que é o processo que a gente falou. A sarcopenia é o déficit muscular, tá? Quando começa já a perder essa utilidade, magra, né? Eu ia falar massa magra de novo, mas essa utilidade do seu músculo, do seu corpo, né? Então, assim, todas as condições, qualquer que seja ela, tem idosos acamados que o pessoal fica, mas ele já tá tão debilitadozinho. Filho, dá pra fazer. E você deu aula pra um idoso na cama dele? Já, na cama dele. Ele deitado na cama e eu sendo a resistência e ele fazendo força contra a minha mão, por exemplo. Tá? Então, assim, não importa qual é a condição do idoso que você tem, do seu familiar idoso. Qualquer que seja ela, o exercício físico vai fazer com que ele tenha uma melhora. Se essa melhora vai ser dele correr ou dele só levantar, a gente só vai saber fazendo. Mas que ele vai melhorar do ponto que ele está hoje, ele vai. Eu tenho um aluno idoso hoje, Pedro, que ele passou por 3 AVCs. Poxa. 3 AVCs. Não, desculpa. 3 não. 2 AVCs. Um isquêmico e um hemorrágico. Escapou. E o pior, ele tem um isquêmico de um lado e um hemorrágico do outro. Misericórdia. Para você que está em casa, é assim, quando acontece um acidente vascular cerebral, um AVC, compromete um dos lados, geralmente, do corpo da pessoa. Então a pessoa fica, ou o lado direito fica debilitado, mas o esquerdo fica bom, sim, ou vice-versa. Nesse caso, ele teve um de um lado e outro do outro. Ou seja, ele tem os dois lados comprometidos. Uhum. E ele treina. E ele faz exercício. Esse era um idoso que, outro fato, ele não conseguia levantar. Sim. Ele precisava de alguém que segurasse ele, levantasse, botasse ele na cadeira de roda para ele fazer as coisas. Ele não levantar era difícil. A gente começou eu dando as duas mãos, depois eu dando uma das mãos. Hoje ele levanta com a mão na bengala e eu segurando a bengala. Certo? Então, a gente começou tentando fazer ele caminhar com o andador e depois depois de 3 meses eu pedi para comprar uma bengala. Sim. Eu falei com a esposa dele e falou, acho que tá na hora da gente comprar uma bengala. Aí pedi para ela, ele tinha uma bengala daquela de ponta, sim, eu pedi para ela comprar daquela de base, sim, maior, de 4 pontas. Ela comprou e hoje ele
ainda de forma bem inicial, Sim. mas ele consegue coordenar o movimento de levantar a bengala, botar na frente, apoiar a mão que ele tem controle, porque a outra ele não tem, Sim. e dar 2 passadas. Aí ele bota de novo e Perfeito. dá 2 passadas. Ele vai conseguir andar sozinho? Não sei. Tem quantos anos? Tem 65. Tá. Jovem. Jovem. Um idoso jovem. Uhum. Mas assim, ó. Vai conseguir andar de novo sozinho? Não sei. Não sei. Porque quando a gente Não tem foi. comprometimento neural dessa forma, a gente não sabe até onde o corpo tem plasticidade para, Sim, sim. né? Até onde o corpo dessa pessoa vai conseguir reagir. Uhum. Mas que a gente vai tentar de todas as formas, a gente vai, filho. E foi essa conversa que eu tive com a família, bem clara. E é assim, ó, olha só, a situação é essa. Se ele vai conseguir fazer isso, eu não sei. Mas melhor do que ele tá hoje, eu tô chegando aqui hoje. Melhor do que ele tá, eu vou entregar, eu vou deixar ele para vocês. Que ponto a gente vai chegar, depende de muita coisa. Mas que dá, então assim, o que eu queria dizer era, independente da condição desse idoso, seja ele Alzheimer, seja outra demência, seja Parkinson, seja AVC, seja fratura, seja um idoso acamado, ou seja tudo isso junto, né? Tem gente que tem mais coisas junto. Sim, sim. O exercício físico vai gerar benefícios à saúde dele. E não tenham medo. O exercício físico, principalmente o exercício de força, a musculação, seja ela na sua casa, como eu vou na casa dos alunos, eu levo o material. Existe muita literatura científica falando sobre resistências elásticas, trabalho com elástico, fita elástica, certo? Gerando repercussões positivas na saúde dos idosos. Então, assim, não tenham medo. Eles não vão se quebrar fazendo força, certo? Eles não vão ficar doídos fazendo força. Não vai. A gente falou de coisas muito, né, muito mais graves. Sim. Porque até para alertar e para chamar atenção para essas coisas mesmo. Mas desde uma bursite até a esse caso da senhorinha que não levantava o pé para andar, o exercício físico vai gerar benefícios positivos, vai gerar benefícios na saúde do idoso. Perfeito. Não, isso aqui foi mais do que um podcast, foi um livrocast, foi informações de grande valia para todo mundo que está assistindo aí. E onde a galera pode te encontrar? Vamos lá. Como eu falei no Instagram, tem muita coisa lá, tô passando a alimentar muito mais. Até por causa desse jovem que tá aqui, que fica né, quando a gente tá com pessoas que são que inspiram a gente o sarrafo sobe e a gente vai tentando passar, né, chegar no sarrafo e Pedro, não é porque eu tô aqui, né, rasgando cedo, ele sabe que eu falo isso sem microfone, sem nada, eu não preciso disso para falar, mas de fato ele sobe o sarrafo da profissão dele, ele sobe o sarrafo da promoção de saúde, né? Achou uma forma legal de fazer isso. Achou mais uma forma, que é essa aqui. Sim. Mas se você só ouve isso aqui e não vê o Instagram dele, vá lá, porque você vai aprender muita coisa dando risada. E foi uma das formas legais que ele achou de fazer isso. E eu sou, além de fã como profissional, sou fã nisso também. Na coragem de meter a cara e fazer, porque para mim é um desafio. Como eu falei, tô né, passando a alimentar mais, mas para mim é um desafio isso. Ir para lá, assim, ó, eu falo até, meu filho. Até amanhã. Até o próximo jogo. Até o próximo jogo. Mas botar aqui a câmerazinha aqui para falar, para mim ainda é um desafio, mas enfim, a gente vai vencendo essas barreiras, a gente vai vencendo os desafios em prol dessa informação. Né? Quando eu faço, é nisso que eu penso. Eu preciso fazer porque eu não posso deixar as pessoas sem saberem dessa importância. Perfeito. Aí eu vou lá e faço. Então, assim, Ivan Oliveira UP. Se você tiver aí agora olhando, pega o celular, anota aí no bloco de notas, quando acabar de ver, vai lá e Ivan Oliveira UP ou GS Studio, que é o espaço que eu atendo também. Então, enfim, quiser tirar dúvida, mandar sugestão, falar mal, qualquer coisa, pode mandar por direct. Se você tem um idoso em casa, quer mais informações sobre isso, sobre tudo que a gente falou aqui, quer relatar uma situação daí, Ivan, meu pai tá assim, assim, assado,
Pode falar, eu vou ter o maior prazer de tentar ajudar daqui. A gente tem hoje a internet e a gente pode ajudar as pessoas de todas as formas, né? Então, Perfeito. fiquem à vontade, eu tô aqui para ajudar em relação a isso da forma que for possível. Perfeito. E pra gente fechar aqui, isso é uma coisa que eu fiz nos primeiros episódios. Aí uma paciente minha que assiste falou: Pedro, você nunca mais fez aquilo. Abraço, Celeste. Uma indicação, se você tiver como indicar algum livro ou algum filme que você goste, que você queira compartilhar aí com a galera que está assistindo. Pode ser em relação aos idosos, ou pode ser um filme ou um livro que você gosta. Tem algum aí que você tenha na mente? Cara, tem um livro que é muito bom, que eu li há muito tempo, que fala sobre a situação de uma família que tem uma pessoa com Alzheimer, sabe? Um Alzheimer jovem. Ah, meu Deus, não vou lembrar o nome agora, cara. Não vou lembrar o nome agora. Mas um livro que me ajudou muito, né, nisso, em entender muito e traçar, ter foco no que eu quero, e realmente ir atrás das coisas que eu acho que eu acredito que valem a pena, foi o livro de Bernardinho, cara. Show. Me ajudou muito. Como é o nome? Transformando Suor em Ouro. Anotado? É um livro antigo, eu li há muito tempo, Não, na época da graduação, assim. É bom. E depois a gente passa a ler mais livros técnicos. Tem outro livro muito legal também, que eu ganhei de um aluno agora recente, que eu terminei de ler, que é Comece pelo Porquê. Ah, Simon Sinek. É isso aí, muito bom livro. É bom. Então assim, ó, falei um que me deu coisas lá atrás e falei de um que tá me dando coisas agora. Comece pelo Porquê. É bom. Muito bom também, certo? Pô, show, galera. Tá aí. Gostou? Bom demais, cara. Bom demais. Prazer. Agradecer a galera da produção aí. Agradecer a galera da produção, prazer meu, cara. E pelo amor de Deus, mandem os idosos fazerem força, por favor. Certo. E é isso aí, galera. Sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo, e esse foi mais um episódio aqui do Bora Agir Podcast. Se inscreve no canal e deixa seu curtir se você não fez isso até agora. Pera aí, né? Valeu!